Bom dia, meu irmão e minha irmã. Na manhã de hoje a gente continuará estudando o livro de Esdras e Neemias, mais especificamente o livro de Neemias. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Neemias. Neemias 5. E a gente estudará todo o capítulo na manhã de hoje. Mas antes de a gente iniciar o estudo do texto de Neemias, eu queria que a gente orasse na manhã de hoje pela cidade do Recife, pela cidade paulista, que ainda estão com eleição municipal. E sendo bem honesto com vocês, eu não sei qual é a pior situação das duas cidades. Para muita gente é mais clara a situação do Recife, porque é mais divulgado, é mais propagado. Mas Paulista está tão ruim quanto o Recife. E essas prefeituras da região metropolitana, querendo nós ou não, afetam a nossa vida, mesmo que a gente não more em determinada cidade, né? Pela graça de Deus, independente se a gente concorda ou não com as políticas da cidade de Olinda, a situação está resolvida quanto à eleição, mas precisamos orar por essa prefeitura e pelas prefeituras ou pelos prefeitos que serão eleitos, para que Deus derrame graça sobre a vida desses homens ou mulheres, a gente não sabe, né, quem ao certo será eleito, e para que o Senhor toque no coração dessas pessoas, para que essas pessoas conheçam a Deus e parem de cometer tantos erros, justamente porque não conhecem a esse Deus. Convido a você a orar nesse momento por isso. Santo e eterno Deus, tende misericórdia da nossa cidade, Senhor, da região metropolitana do Recife. Tem misericórdia da cidade de Olinda, Senhor, que Tu possa instruir o prefeito eleito. Nós te pedimos isso também, Pai, justamente pelo fato de não sabermos quanto à prefeitura do Recife e quanto à prefeitura de Paulista, Senhor. Orienta os nossos irmãos que moram tanto em Paulista quanto em Recife, de nossa igreja, e os outros irmãos de outras igrejas, a fazerem aquilo que eles acreditam que será o melhor para essas cidades, Pai. Não obrigatoriamente para as igrejas, mas para essas cidades, e que o nosso voto te honre, Senhor. Não seja um voto por benefício, não seja um voto por regalias, mas seja um voto consciente, sabendo de que Tu és o nosso Deus e que Tua mão pode pesar a qualquer momento sobre esses homens, tanto quanto a nós também, Senhor, que somos Teus servos, Senhor Deus. Abençoa esse momento, que Tu dê sabedoria durante o dia de hoje e que a gente possa orar e cobrar também a esses homens, Senhor. Em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém. Irmãos, eu diria que a situação em Neemias está bem complicada, porque semana passada a gente falou sobre armas, hoje a gente falará sobre dinheiro. E eu digo a vocês, viu? Eu estudando e orando, Senhor, me ajuda, porque num domingo é armas, no domingo seguinte é dinheiro, e a gente já fica esperando as cenas dos próximos capítulos em Neemias. E o capítulo 5, eu convido você a ler comigo nessa manhã. Eu vou ler por partes, e eu lerei agora até o versículo 5. E o texto inicia nos dizendo o seguinte: Então se levantou o grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome.
Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, nos dá graça, nos dá sabedoria na manhã de hoje, Pai. Que Tu possas abrir a nossa mente e o nosso coração, que Tu nos dê entendimento, e não somente entendimento, ó Pai, nos dá sabedoria para que a gente aplique isso na nossa vida, no nosso dia a dia, que a Tua palavra seja eficaz para toda a nossa vida, Senhor. Nos dá discernimento quanto a isso, ó Deus. Em nome de Cristo que oramos, Pai. Amém. Irmãos, a grande pergunta que pode surgir quando a gente olha para o capítulo 5, e eu não estou falando de pouco dinheiro, estou falando de muito dinheiro. Se a gente pudesse pensar num tema para amanhã de hoje, o tema poderia ser muito bem o seguinte, e é este: um estilo de vida em tempo de guerra com o orçamento de um milionário. Essa era a situação de Neemias aqui nesse momento. E aí a primeira pergunta que surge, que eu posso fazer a você na manhã de hoje é a seguinte: você se sentiria culpado se você fosse um milionário? Ou poderia ser que nem o título daquele filme, né? Quem quer ser um milionário? E por que eu estou perguntando isso? Porque há uma linha de pensamento na igreja cristã, e hoje em dia, e na pregação de hoje a gente vai permear e percorrer muito sobre a ética cristã, e vai cair por terra muitas ideologias, muitas posições políticas e muito pensamento teológico errado, principalmente teologia ligada à teologia da libertação. A gente vai começar a entender de que a ética cristã e o pensamento bíblico sobre dinheiro é completamente diferente daquilo que muitas vezes a gente é tentado a ser conduzido, né? Então vai haver uma linha de pensamento ou uma suspeita, né? Existe uma suspeita de que acredita-se de maneira aberta de que ter muito dinheiro é algo pelo qual você deve se sentir culpado. E aí eu vou querer mostrar a você que quando a gente caminha por essa linha de culpa, a gente vai ter um grande problema, porque podem haver cristãos com dinheiro, mas a gente vai entender de como deve ser essa administração. Então, todo o Novo Testamento, por exemplo, ele vai ensinar que as pessoas precisam nascer de novo, viver e serem regenerados para a salvação. O Novo Testamento não diz que a pessoa não pode ter dinheiro, porque se isso fosse realmente uma certeza bíblica, a gente teria um problema, por exemplo, com Zaqueu. A Bíblia não diz que Zaqueu era pobre, a Bíblia diz que Zaqueu era riquíssimo. Sendo que o que é que Zaqueu é orientado ou ele é levado a fazer? Ele não é levado a vender tudo o que tinha. Porque quando o jovem rico é orientado a fazer isso, Cristo vai do problema do coração do jovem rico. Quando Zaqueu doa parte da sua riqueza, ele faz aquilo por entender que ele tinha cometido alguns erros. E não porque ele amava o dinheiro, porque ele tinha sido regenerado. E quando há a regeneração de Zaqueu, a gente vai começar a perceber de que o problema de Zaqueu tinha sido resolvido, assim como o problema do jovem rico não foi, porque Cristo chega e toca na raiz do problema do coração do jovem rico. Tem um livro muito interessante de John Piper que trata acerca de pobreza, né? E ele vai nos lembrar o seguinte: em tempo de guerra, gastamos dinheiro de maneira diferente. A austeridade, não por si mesma, mas porque há maneiras mais estratégicas de gastar dinheiro
do que em pneus novos para o seu carro. Mas por outro lado, meu irmão, você não vai colocar a sua família em risco porque você precisa trocar os pneus. É como se a gente quisesse pender a balança sempre para um lado, como se o problema fosse, por exemplo, trocar os pneus do seu carro. É sempre o que eu costumo brincar com alguns amigos aqui da igreja. Eu gosto muito de carro. E eu sigo algumas contas, por exemplo, no Instagram de carros. E eu estava mostrando a um presbítero aqui da igreja semana passada disso, chegou a primeira Lamborghini no Nordeste. O que é que isso significa para mim? Nada. Eu só soube que chegou a primeira Lamborghini no Nordeste. Porque o que é que Piper está chegando para a gente e nos orientando? Ele está dizendo o seguinte, no mesmo livro ele tratará a respeito disso. Um salário de 70 mil não precisa ser acompanhado por um estilo de vida de 70 mil. Por mais gratos que tenhamos, por mais gastos que tenhamos, o ouro não fará o mundo pensar que o nosso Deus é bom. Ele fará pensar que nosso Deus é ouro. Agora, a gente precisa aprender a equilibrar a balança, porque muitas vezes, eu costumo brincar até para alguns amigos, muitas vezes a gente vai ser rico para um grupo de pessoas da igreja e paupérrimo para outro grupo. Para onde é que a balança vai prender? A balança ela não deve pender, ela deve encontrar equilíbrio na palavra. E a gente precisa ter paz e tranquilidade a respeito disso. A gente não pode conduzir, muitas vezes, irmãos a se sentirem culpados porque eles trocaram um pneu do carro. Porque pode ser que haja essa necessidade. Agora, se eu ver um jovem da igreja gastando 5 mil reais em 4 pneus porque ele acha bonito, talvez a gente tenha que dar uma orientação a esse jovem. Porque muitas vezes o nosso gasto ele não deve ser simplesmente estético. Ou porque ele tem um coração tentado, por exemplo, a querer fazer racha no meio da cidade. E aí é quando a gente entra e olha para o texto e para pensar a respeito da necessidade. Qual era a necessidade das pessoas aqui no tempo de Neemias? Quando a gente olha para um texto como esse, irmãos, a nossa necessidade é equilibrar todo o ensino bíblico sobre o assunto dinheiro. Então esse é um dos grandes temas aqui no capítulo 5. Como é que a gente deve equilibrar essa temática? Então a nossa necessidade é ver que mesmo se vendermos o que temos e doarmos, não necessariamente faremos o que agrada a Deus. Porque você muito bem pode se sentir tentado a querer fazer uma doação ou a querer vender tudo que tem porque você leu na Bíblia que alguém fez. Porque o problema de Ananias e Safira não foi vender o que eles fizeram. Foi a mentira que eles proferiram, dizendo que tinha vendido tudo, aquele dinheiro que eles doaram era todo o dinheiro. Porque eles precisavam se sentir mais importantes do que os outros irmãos que estavam com eles. Porque eles precisavam fazer isso. Então a nossa necessidade, irmãos, é saber administrar o que temos para a glória de Cristo, o bem dos outros e o avanço do Evangelho. Ou seja, se a gente tem visto pessoas da nossa igreja passando necessidade, tem algum problema na igreja. Mas eu dizer que por existir um irmão rico na igreja, o problema da nossa igreja é esse, a gente tem um outro problema também a se resolver. São duas coisas que precisam ser muitas vezes tratadas no nosso coração. Porque muitas vezes eu e você vai abraçar questões éticas ou ideologias ou se alinhar com determinados pensamentos partidários que você acredita ser o melhor quando a palavra de Deus está nos orientando muitas vezes a fazer o contrário. Quer ver uma tentação muito grande nossa? E que você pode parar e pensar assim, mas pastor, isso não tem nada a ver com o tema que a gente vai trabalhar na manhã de hoje. Pode ser que não tenha ainda. Por muitos anos o conselho pensou em ter uma escola aqui na igreja. E até teve
por alguns anos atrás. A gente conseguiu abrir a escola, mas não conseguiu dar continuidade a esse instituto. Mas pare e pense comigo. Existem alguns grupos de irmãos que pensam a escola da seguinte maneira: a igreja deve se envolver não só financeiramente, e tem até algumas igrejas que fazem o seguinte: famílias foram formadas na igreja, essa família já começa a investir na escola, tendo filho ou não. E não somente se envolve financeiramente, vai se envolver trabalhando na escola, ou seja, a escola é uma cooperativa. Você tendo filho ou não, você vai se envolver com a escola, porque a escola é um projeto da igreja. Ou seja, você está investindo na educação da sua igreja de maneira direta. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes eu e você vai pensar que ajudar, investir e executar determinadas coisas é simplesmente dar dinheiro, virar e fechar o olho. Tipo assim, dei. Resolvi o problema. Quando muitas vezes Deus está chamando eu e você para olhar a situação de uma maneira muito mais ampla e com muito mais opções que nos são dadas do que simplesmente estar dizendo, o rico é pecador, tem gente passando necessidade na igreja. A gente vê vários problemas aqui no texto. E olhando de maneira mais ampla para o livro de Neemias, até o capítulo 5, que foi o que a gente... Até o capítulo 4, que foi o que a gente já viu, e o 5 que a gente está vendo na manhã de hoje, nos 2 primeiros capítulos de Neemias, a gente viu que Neemias era um homem de oração, e que estudava a Bíblia e que agiu para ser usado por Deus em resposta às suas próprias orações. Ou seja, Neemias se importava com o reino de Deus. Esses 2 capítulos nos mostram isso. Já no capítulo 3 e 4, que foi o que a gente viu domingo passado, a gente vai perceber que Neemias exemplificou a coragem cristã. E por que precisava haver coragem? Porque ele guiou o povo de Deus a reconstruir a muralha, e não somente guiou o povo de Deus a reconstruir a muralha, mas não somente ele, mas todo o povo naquele momento corria risco de vida. E qual é a reclamação ou o pedido de socorro do povo no capítulo 5? A gente vai ver Neemias num tempo de guerra com um estilo de vida milionário. A gente vai perceber que Neemias era riquíssimo. Não era pouco dinheiro. E a gente vai perceber, lendo e estudando o texto hoje, que Neemias tinha. Mas em primeiro lugar, irmãos, dos versículos 1 ao 5, a gente precisa perceber o lamento do povo. O que é que o povo estava pedindo a Neemias? Qual era a reivindicação desse povo? O que está sendo reclamado aqui é que as transações financeiras que estavam ocorrendo não estava sendo regulamentada pela lei de Deus ou pela Torá, pelos 5 livros da lei. O que o próprio povo fazia contra os seus compatriotas era pecado. O que estava acontecendo aqui era usurpação. A capacidade da comunidade da aliança de reconstruir a muralha era, portanto, ou estava sendo prejudicada aqui nesse momento. Porque tinham pessoas sofrendo, passando fome e em estado de miséria, porque o próprio povo estava se destruindo. Então, o lamento vem dos judeus para os próprios judeus. Os judeus não estavam clamando contra o povo que eles estavam enfrentando, feito nós vimos domingo passado, e eles não estavam reclamando desse povo que eles estavam precisando lutar. Eles estavam falando dos seus próprios irmãos, os seus próprios compatriotas. Era uma infração que trata de maneira como o povo de Deus se relaciona. A gente deve ser lembrado, por exemplo, de que a Torá exigia que o povo de Deus clamasse quando estivesse tendo esse tipo de problema. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 23, nos versículos 19 e 20, o texto bíblico nos diz o seguinte: de um compatriota, vocês não devem cobrar juros ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Aos estrangeiros, vocês podem emprestar
com juros. Porém, aos seus compatriotas, vocês não devem emprestar com juros, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra que vocês vão possuir. A fama do judeu ainda hoje em dia, alguns 1000 anos depois, ela permanece. São ricos, emprestam a juros, mas não usurpam o seu próprio povo. Mas pastor, o senhor está falando do judeu. Meu irmão, se o judeu só acredita no Antigo Testamento e o Novo Testamento não vale de nada para ele, a orientação bíblica ela continua sendo a mesma, seja para o judeu que só acredita no Antigo, ou para mim e para você que acreditamos no Antigo e Novo Testamento. Parece que o trabalho concentrado na muralha significava que os campos não foram trabalhados. Ou seja, alguém estava cuidando do campo para que as pessoas pudessem construir a muralha. Os campos não cultivados, as pessoas tiveram que encontrar uma maneira de comprar alimentos. Para mim e para você que tem o costume de ir no mercado, é até difícil você conseguir pensar nisso, né? Mas para o povo daquela época que tinha uma estrutura financeira completamente agrícola, a dificuldade era justamente a inversa. Como é que eu concentro o meu trabalho na muralha, mas como é que eu me alimento? E o meu irmão está cobrando juros de mim. Então, o que parece que aconteceu aqui foi que outros trabalhavam e os que estavam trabalhando na muralha precisavam de comida. Estava havendo essa troca. Mas essa troca tinha um custo. Então, é justamente o que eles citam no versículo 3. A hipoteca estava envolvida justamente nessa problemática que a gente olha para o texto aqui. Então, o trabalho nos campos, se não estavam sendo feitos, e o rei não suspendeu o imposto, como é que você trabalha na muralha, dá parte da sua renda, do seu terreno que você não está plantando, tem alguém fazendo isso por você, e ainda está sendo cobrado juros para que você se alimente? Não era falência não, meu irmão, era pobreza generalizada de toda uma nação, ou de boa parte dessa nação. Então, além de hipotecar os campos, eles estavam vendo seus filhos como escravos por conta das dívidas. Então, o povo judeu rico está principalmente preocupado consigo mesmo aqui. Era como se irmãos nossos aqui da igreja, em vez de estarem injetando dinheiro na igreja por ver necessidade, e fica até fácil a gente entender nesse momento de pandemia, em vez de fazer isso, um bocado de pessoas da nossa igreja tivesse perdido o emprego e ainda assim, irmãos da igreja, eu vou te emprestar, mas lá na frente tem esses juros aqui para você resolver. Meu amigo, você é desempregado, não tem solução não para essa problemática aqui não. Como é que resolve? Não tem dinheiro. Pegando dinheiro a juros. Não tem solução aqui. Então você pensa além de si mesmo, quando pensa em como lidar com o seu dinheiro e como você faz para acumulá-lo, essa é uma boa pergunta a se refletir. Deus pode estar nos dando dinheiro, mais do que eu e você precisamos. O que é que a gente tem feito com esse dinheiro? Então a pergunta não é tipo assim, não, você está pecando, não. A pergunta é, o Espírito Santo tem conduzido o seu coração como? A pergunta é essa. Ou uma outra pergunta. Você já se perguntou se o que você faz com o dinheiro prejudica outros cristãos ou os impedem de se dedicarem ao trabalho da igreja? Eu queria muito, por exemplo, propagar essa mensagem para igrejas ricas que não sustentam bem os seus pastores. Dá vontade de mandar recado, né? Ó, igreja tal, eu mando recado para... Porque tem pastores, amigos... Eu não estou falando do interior não, irmão. Tem pastores, amigos aqui na região metropolitana que muitas vezes precisa fazer uma outra coisa, não é porque ele tem aptidão para não, é porque a igreja não está pagando bem.
ou não está remunerando bem o seu pastor, justamente para que ele possa se dedicar ao pastorado. E eu converso muitas vezes com alguns irmãos que eu digo assim, eu sou muito privilegiado por ter essa opção. Porque eu vejo outros amigos meus não conseguindo fazer isso. E às vezes a igreja tem dinheiro, mas alguns irmãos em pecado acham que o pastor tem que sofrer. E eu digo a você, meu irmão, se eu estivesse sofrendo, eu não conseguiria estar cuidando de você, não. Iríamos estar nós dois sofrendo, você e eu. Mas ainda assim, essa cobrança vai recair sobre os meus ombros e os seus ombros. O dinheiro que Deus coloca na nossa mão, o que a gente tem feito com ele? E não é para ser uma pergunta acusatória, não. É para ser uma pergunta justamente de reflexão. Para que aí sim não chegue uma acusação para mim e para você. Porque pode acontecer o que Neemias vai fazer a partir do versículo 6 com esses homens que estavam usurpando os seus irmãos. A partir do versículo 6 o texto nos diz o seguinte: fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. O nível de irritação aqui, meu irmão, eu não sei se você lembra-se no texto bíblico de quando Cristo sai, como diria uma boa gíria nossa, chutando o balde no templo. E Neemias está dizendo aqui, eu fiquei muito irritado. E o texto continua. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, a cada um para com seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles e disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com esta exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles, faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e, na presença destes, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora da sua casa e do seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Meu irmão, o versículo 13 aqui não é outra coisa que não uma oração imprecatória. Que seja feito o mesmo. Ou seja, se eles estão usurpando, que eles sejam usurpados. Se eles estão destruindo, que eles sejam destruídos. A diferença da oração que Neemias faz da semana passada para cá é só as palavras. Se eles não disserem e cumprirem o que eles nos disseram e que prometeram perante o Senhor e os sacerdotes, leva. Então assim, meu irmão, é muito difícil para a gente, quando a gente olha esse tipo de situação, porque não é simples e deve realmente haver revolta. O problema é para onde a gente conduz essa revolta. O problema é como a gente trata a situação, como a gente olha para a vida de Neemias e como ele conduz a problemática. Ele resolve logo, bora reunir logo o povo aqui e tratar logo do assunto.
porque senão vocês vão continuar fazendo isso. Então, existem várias preocupações aqui, nesse segundo ponto do texto, que é justamente a respeito da abordagem. E é justamente o que a gente vai tratar, é como Neemias aborda a situação. Então, primeira preocupação, a incapacidade dos pobres judeus de trabalhar na terra e se sustentar. Essa era a primeira preocupação. Uma outra preocupação era a seguinte, a maneira como o trabalho na muralha iria sofrer se esses homens deixassem a muralha para voltar para a terra. Neemias está chegando para esses homens assim, eu estou dando condições a vocês. O que foi cobrado para vocês para trás pelos governadores da terra, eu não estou fazendo. Por quê? Neemias, por ser do povo também e ser temente a Deus, aquilo que o rei e os governadores cobravam anteriormente, ele não estava cobrando agora. Neemias, por ser muito rico, não estava cobrando nada do povo, porque ele sabia que o povo estava pobre. Era do tipo assim, eu estou vendo que vocês não têm condições de pagar imposto, e eu vou segurar o rojão, como diz um bom nordestino, vou segurar o rojão com o rei aqui. Quando ele vem reclamar, quem vai receber a lapada sou eu, mas eu não vou repassar isso para vocês. O encargo financeiro crescente de hipotecar os campos e vinhas e pedir empréstimo para pagar os impostos do rei sobre terras hipotecadas, a devastação de vender os filhos como escravos e a posição comprometida de crianças vulneráveis, especialmente filhas escravizadas a outros. Então, tudo isso provoca Neemias, e como a gente vê aqui dos versículos 6 a 8, não é que há um descontrole em Neemias, mas ele se ira, e se ira com razão. Então, quando Neemias diz, por exemplo, no versículo 7, de que ele aconselhou-se consigo mesmo, o que ele está dizendo para mim e para você é o seguinte, eu sei o que o meu Deus pensa, e eu sei como Ele tem conduzido a minha vida, não tem outro jeito ou outra maneira, eu não posso usurpar o meu irmão. E não tem como eu não me irar com a situação. O problema aqui era muito grande. Por quê? Parece que depois da sua indignação inicial, ele consegue controlar-se. E quando ele acusa os nobres e os oficiais, ele se dirige a eles especificamente por quebrar a lei de Moisés. Então aqui, quando ele lembra novamente esses homens, ele diz o seguinte, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, o que explicitamente é proibido em Êxodo capítulo 22, Levítico capítulo 25 e Deuteronômio capítulo 23, que foi o texto que a gente leu anteriormente. Vocês têm isso em 3 livros da lei, e eu estou tendo que lembrar isso a vocês novamente. Então, quando ele controla, retoma e vai agir, ele se concentra em apelar para o próprio Deus e sua lei. Ele chama os transgressores não simplesmente a devolver o dinheiro, porque isso não resolveria o problema. Ele chama esses transgressores a temer a Deus novamente, a se preocupar com a reputação do próprio Deus entre as nações e se alinharem com a lei de Deus. É como se nós chegássemos para vocês e dissessem o seguinte, vocês querem ser conhecidos como? Como um povo que usurpa o seu próprio povo e que transgride a lei do próprio Deus? Eu quero acreditar que não. E aí surgem algumas outras perguntas. Por exemplo, você teme a Deus na maneira como você lida com o seu dinheiro? Ou você lida com o seu dinheiro de uma forma que reflita a sua preocupação com a reputação de Deus entre as nações? Você regula as suas finanças de acordo com de acordo com o que Deus diz na sua palavra? Ou de acordo com uma ideologia, um viés financeiro ou alguma outra coisa? A pergunta é essa.
Porque muitas vezes a gente vai ser tentado a acusar porque fulano faz isso ou aquilo outro, dele usurpar ou acusar, quando na verdade a gente deveria estar sendo chamado a voltar a olhar para a palavra. Porque apesar de eu e você, meu irmão, não estarmos vivendo num tempo de Moisés, feito os nossos irmãos aqui em Neemias ainda estavam vivendo, apesar de nós não sermos judeus, isso não significa que eu e você não deva ser controlado pela palavra de Deus e não ser exortado pelo livro de Neemias. O que é que eu e você deve olhar, por exemplo, ou para onde a gente deve se voltar? A gente pode aprender os princípios do Antigo Testamento e a gente pode ser conduzido por algumas diretrizes, tanto do Antigo quanto do Novo. E eu queria dar 5 para você na manhã de hoje. 5 diretrizes para que você pensasse a respeito de como eu e você tem lidado com o nosso dinheiro. Primeiro deles, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7, nos lembra o seguinte: o Senhor traz pobreza e dá riquezas. Por mais que seja muito complexo, de muitas vezes, eu e você entender que Deus permite pobres e ricos, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Mas como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Algumas pessoas tentam enriquecer e não conseguem. Algumas pessoas tentam se tornar pobres e também não conseguem. Surgem 2 coisas importantíssimas aqui. A primeira delas é a questão do contentamento. Aquilo que Deus tem dado a você, você deve estar contente e tranquilo. Uma segunda coisa, se Deus tem dado muito mais do que você necessita, você precisa se voltar muito mais com seus olhos para o reino do que você imagina. Então esse seria um bom equilíbrio aqui. Existem outros pecados secundários de sermos pobres e ricos. Por exemplo, um da pobreza a ser tratado é o orgulho. Muitas vezes eu e você não vai querer ser ajudado. Simplesmente por conta do orgulho. E muitas vezes eu e você não vamos querer ajudar. Por conta do nosso próprio egoísmo. Então a palavra de Deus ela nos chama constantemente a esse equilíbrio. Segundo ponto. O Salmo 24, versículo 1, nos lembra do seguinte: a terra e tudo o que nela há pertencem ao Senhor. E aí o que é que a gente vai ser orientado quando a gente olha para esse versículo? Tudo pertence a Deus e nós somos mordomos do que Deus tem nos dado. Não é só dos nossos bens não, meu irmão. É da terra, é da natureza, é de tudo, literalmente. Muitas vezes a gente vai fazer determinadas proteções à natureza porque nós somos mordomos e não porque a gente defende uma agenda verde. Porque sendo bem honesto com você, eu não estou nem aí para o que o Greenpeace acha ou deixa de achar. Mas minha responsabilidade perante Deus me traz determinadas responsabilidades e desafios. Segunda coisa, tudo o que temos nos foi confiado por aquele que avaliará como nós temos administrado aquilo que ele nos tem dado. Então, se a gente não se volta para essa vida de equilíbrio, a gente vai deixar de assistir determinados grupos e pessoas, seja dentro da igreja, fora, inclusive na nossa família, como nos lembra Timóteo, que a gente deve ajudar os de perto, ou seja, a nossa família em primeiro lugar, a nossa família da fé em segundo lugar, e ainda assim continuar ajudando se Deus nos dá condições de ajudar a outros. 3. E aí a gente vai para 2 livros agora, Provérbios e Lucas. Provérbios 14 nos diz o seguinte: o que oprime o pobre insulta o seu Criador, mas o que é bom para com os necessitados o honra. E Lucas 18 nos lembra: o jovem rico foi instruído a vender tudo e dar aos pobres, mas Jesus não deu essa instrução, como a gente viu lá no início, a Zaqueu.
Então, Deus é generoso e instrui o seu povo a ser generoso também. E não somente isso. Para ser generoso, você precisa de recursos. Quanto mais dinheiro você tiver, mais generoso você poderá ser. E não porque o jovem rico vendeu tudo, e Zaqueu não precisa vender tudo. Aonde está o seu coração? E o quanto você tem ouvido as orientações do Espírito para fazer aquilo que Deus espera que você faça. 4. Provérbios capítulo 6, versículos 6 e 8. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, observe seus caminhos e torne-se sábio. Prepare suas provisões no verão. Reúna o seu alimento para a colheita. Ou seja, deve ter equilíbrio nas nossas finanças, meu irmão. A gente não deve estar, por exemplo, dependendo do governo. Essa é uma das maiores coisas que vendem para a gente no nosso país. A CLT deveria estar regulando escravidão, por exemplo. E não controlando o meu e o seu imposto. A gente poderia ter muito mais dinheiro se a gente fosse muito mais equilibrado financeiramente. E a gente poderia ajudar muito mais se a gente tivesse esse equilíbrio. Pessoas sábias trabalham duro e economizam em tempos de fartura para se preparar para os tempos de necessidade. Você também não deve se sentir culpado se aprendeu com a formiga a abrir uma poupança, por exemplo. E a quinta e última orientação. Paulo chama os coríntios à disciplina espiritual de dar conforme o Senhor os faz prosperar. 1 Coríntios 16, verso 1. Conforme cada um decide em seu coração, sem compulsão, pois Deus ama os doadores alegres. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Então, não há porcentagem mínima ou máxima do que você vai dar, conforme o Espírito tem orientado você. Muitas pessoas chegam a mim, muitas vezes assim, mas no Novo Testamento não fala de dízimo. E aí eles querem que a gente defenda que não existe porcentagem. E eu digo a você, meu irmão, com muita tranquilidade. Se você dá 10% de dízimo e vai ofertar a sua maneira, ou se você dá 15% e na sua igreja não cobra o dízimo, no final das contas, você está fazendo a mesmíssima coisa. Seja dando 10% de dízimo e 5% de oferta, ou dando 15% porque Deus orientou você a fazer isso, qual a diferença? No final das contas, você vai estar investindo o mesmo dinheiro no reino. Simplesmente porque algumas igrejas acreditam que dízimo é bíblico e outras igrejas que não precisam cobrar o dízimo. Se o meu coração e o seu coração, ou seja, as nossas vidas estão alinhadas com aquilo que Deus espera que a gente faça, a gente não entrará em crise por conta disso, por exemplo. As pessoas devem dar o que decidirem alegremente em seus próprios corações dar. Ou seja, conforme o Espírito tem conduzido e trabalhado no seu coração. Pessoas ricas não devem se sentir culpadas. Elas devem obedecer ao que Paulo, por exemplo, vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 a 19, que elas devem confiar em Deus e não no dinheiro, fazer o bem, ser generosos e estar prontos para compartilhar. Ou seja, o problema não é o que tem na sua conta. O problema é a disposição do seu coração. E é justamente isso que Neemias está confrontando ao povo aqui. Então, se não há diretrizes específicas a respeito das nossas doações, mas existem princípios orientadores, por onde a gente deve caminhar? Se o meu coração e o seu estar debaixo da soberania de Deus, sobre aquilo que eu e você temos, se somos responsáveis por essa imagem
da generosidade do próprio Deus e da sabedoria para fazer aos outros o que gostaríamos que fizéssemos a nós, usando o nosso dinheiro para avançar o reino de Deus por meio da sua igreja. Então, muitas vezes, irmãos, a gente vai realmente se sentir constrangido a fazer determinada coisa, porque a gente poderia estar fazendo muito mais do que está fazendo. Vai haver esse constrangimento. E muitas vezes ninguém vai dizer nada para mim, para você. Mas muitas vezes a gente vai se sentir constrangido ao inverso. É tipo assim, por que eu preciso ajudar na pandemia? Porque tem um grupo postando no Instagram. É feito, a gente costuma brincar no conselho, hein, Wellington? Se der like, a gente posta. Ou Deus disse na sua palavra que aquilo que eu der com minha mão direita, a minha mão esquerda não deve o quê? Então, quer dizer, eu passo a ajudar determinados grupos porque eles postaram na rede social e vai que eu apareço lá. Neemias, ele vai chamar os judeus que estavam oprimindo seus irmãos ao arrependimento no versículo 11. O versículo 11 nos lembra o seguinte: peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Um apelo de um líder da comunidade do pacto para que os opressores dessa comunidade devolvam aquilo que eles estavam roubando dos seus irmãos. Essa solução que Neemias traz permitiria que aqueles que participavam dessa aliança perante Deus e aos outros no trabalho da comunidade da aliança, na reconstrução do muro, tivessem benefício dentro dessa aliança. O que Neemias está reclamando aqui é o seguinte: vocês estão preocupados com a riqueza de vocês, enquanto boa parte da nação está preocupada em reconstruir a própria nação. Porque aqui ainda a nação de Israel era uma nação modelo. Então não era simplesmente a reconstrução da cidade ou de uma nação. Era a reconstrução da cidade do povo de Deus. Como muitas histórias que chegam para a gente, de crentes que roubam outros crentes, de crentes que desafiam outros crentes. E a única coisa que eu e você para e pensa assim: eu não estou acreditando na história que estão me contando, não. E muitas pessoas não usam gravata hoje em dia, né? Mas dá vontade de puxar pela gravata e dizer assim: vem cá, vamos resolver. Então, já que não tem gravata, né? Pega pela orelha, vem cá para a gente resolver isso aqui. Será assim o modus operandi da gente para que a situação seja resolvida? Então, o que estava sendo enfatizado aqui era o seguinte: a aliança é a base moral para a indignação de Neemias. A autoridade moral pelo seu apelo e a direção moral para a sua instrução. Longe do conhecimento de Deus e a parte da aliança do próprio Deus, não há base para a indignação moral. Então a gente tem visto, não só a nossa nação, mas o mundo definhando eticamente e moralmente, porque não existe moral. Eu não consigo esquecer a palestra que Timothy Keller deu no parlamento inglês, dizendo: vocês queiram ou não, a nossa ética e moral é cristã, vocês aceitem ou não. E quando vocês largarem isso, vocês vão definhar. Então não existe a minha ética, não existe o meu conceito. Ou a gente se apega à palavra de Deus, à ética bíblica e à moral bíblica, ou nós estamos tão destruídos quanto qualquer outra pessoa que não acredita em Deus, porque não vai haver um trilho de moralidade. Se nossos contemporâneos, que são chamados a se arrependerem de suas transações financeiras, não conhecem a Deus e não participam dessa aliança,
eles não sentirão a força do apelo moral e só cumprirão a diretiva moral se tiverem algum outro motivo para fazerem isso. Então, no final das contas, isso não agradava a Deus. E tudo o que não provém da fé é pecado, como nos lembra Romanos capítulo 14, versículo 23. Se nossos contemporâneos, por exemplo, que fazem o chamado ao arrependimento, não conhecem a Deus e não participam dessa aliança, se não existe essa base, aqueles que conhecem a Deus e participam da aliança desejarão honrar a Deus em suas práticas financeiras, desejarão fazer aos outros o que fariam a si mesmos e desejarão usar o que têm para promover o conhecimento de Cristo e o avanço da igreja. Não é porque simplesmente a igreja tem que ser rica. A igreja pode ser rica para que o reino avance. E eu espero, irmãos, que a igreja de Casa Caiada, não somente os membros, mas o conselho, a liderança da igreja, tanto os presbíteros quanto os diáconos, não gastem o dinheiro de Deus errado e muito menos controle o dinheiro de maneira errada. Porque podem ter períodos abastados, como podem ter períodos de seca. Os 7 anos de vaca gorda, para que a gente invista no reino. Porque pode ser que quando surjam os 7 anos das vacas magras, a gente não consiga investir como a gente queria. No versículo 12, Neemias nos mostra e nos chama ao arrependimento, para que a gente sinta o temor a Deus e se arrependa. Neemias sabia muito bem que uma promessa de arrependimento é uma coisa, mas cumprir a promessa de arrependimento é outra. Ele não chama os sacerdotes à toa aqui não, meu irmão. É tipo assim, você não vai dizer somente para mim que vai fazer, não. Você vai dizer para o povo e para os sacerdotes. Porque vocês vão ter que cumprir o que vocês me disseram. E aí surgem outras perguntas importantes. Você conhece a Deus, meu irmão? Se você conhece a Deus, você tem confiado em Deus? Porque isso faz parte muito de como a gente caminha financeiramente. Porque é muito fácil confiar em Deus quando o dinheiro está caindo na conta. Mas quando a gente não sabe o dia de amanhã, a Bíblia nos lembra que amanhã basta o quê? O seu próprio mal. Você sente indignação moral, mas a sua base para sentir indignação vem de onde? Por que você sente indignação? Porque você foi prejudicado financeiramente? Por que será que Deus e sua palavra foram desconsiderados de tal forma que as pessoas foram feridas? Se você não conhece a Deus, meu irmão, e não participa dessa nova aliança pela fé em Jesus e na salvação que Ele realizou com sua morte e ressurreição, qual é a base para a sua indignação moral? Como é que você vai apelar moralmente para isso? Ou qual será a sua direção moral se você não tem moralidade? Uma crença compartilhada, porque crença compartilhada por crença compartilhada, por exemplo, os astecas aparentemente compartilhavam a crença de que era certo arrancar o coração do peito de pessoas vivas. Isso era uma coisa ética e moral para eles. Você está baseando a sua crença e a sua moralidade, e você tem baseado ela no certo e errado, mas que certo e errado? Isso não deixará nada em relação aos padrões de evolução, por exemplo, e não deixará sem base para indignação moral, ou apelo moral, ou direção moral. Para mim e para você, meus irmãos, muitas vezes é até mais fácil de perceber determinadas coisas, porque eu e você, nós lembramos da graça comum.
Mas lembrar da graça comum na prática não é tão fácil e simples como muitas vezes aí você fala. Porque eu e você, a gente precisa conhecer a Deus e viver pela fé em Cristo. E eu convido você, meu irmão, na manhã de hoje, a acreditar no Deus verdadeiro e a confiar no Salvador. Por que eu estou falando disso? Porque o terceiro e último ponto, ele vai falar justamente da mesada de Neemias. Do que chegava para ele. De como ele conseguia sustentar o padrão. Porque se eu e você não entender ética e moral cristã, você vai surtar com o final do capítulo 5 de Neemias. Veja o que o texto vai nos dizer. Versículo 14. Também, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador, ou seja, não vinha nada do povo para Neemias. Ou ele comprava, ou chegava de algum outro lugar que não fosse usurpado do povo. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também, à minha custa, eram preparadas aves e, de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo que fiz por esse povo. Mais de 150 pessoas viviam com Neemias. Um boi, 6 ovelhas, meu amigo, era carne, viu? Quem for vegetariano, procure respaldo bíblico agora. Brincadeira, meu irmão, você pode comer o que você quiser. É porque eu não podia perder a piada. Pelo que Neemias nos fala aqui no texto, sabemos que ele confiava em Deus. E há um equilíbrio notável entre o que vemos aqui nos versículos 14 e 15 e o que a gente vê nos versículos 17 e 18. O que vemos aqui é que Neemias era livre para renunciar aos privilégios que pertenciam a ele. Ele poderia ter continuado a cobrar, mas ele não foi cobrado porque ele era rico. Ele foi conscientizado pela ética bíblica, por aquilo que ele aprendeu da lei de Deus, que ele não podia usurpar o povo. E ele cancela todas as cobranças que ele, como governador, tinha total autoridade para fazer. E ele chega na seguinte situação no versículo 15. Eu sei que existe uma prática estabelecida do governador da terra de Judá ter privilégios econômicos e culinários. E ele rompe o padrão. Se você for procurar o banquete diário de Salomão, isso aqui não chega nem perto. Eu não posso dizer que Neemias estava passando fome, mas se você comparar o padrão de Neemias e o padrão de Salomão, como a gente costuma brincar, nem em toda a glória de Neemias ele viu o rastro da riqueza de Salomão e dos banquetes oferecidos por ele. Você sabe o que permite que as pessoas abram mão do privilégio por escolha própria? Essa é uma pergunta importantíssima dentro do texto.
Neemias podia estar vivendo num padrão muito maior. E ele tinha autoridade para isso. Mas a ética dele não deixava que ele fizesse isso. A autoridade não subiu acima da ética, porque ele entendia o que Deus orientava ele a fazer. Ninguém forçou Neemias a fazer isso. O que é que fez com que ele se livrasse do gozo de determinados privilégios? A experiência de algo maior do que esses privilégios. É aquela história. Eu até poderia ter dinheiro para comprar uma Lamborghini, feito eu citei aqui no início da pregação. Mas é como o pai diz. O fato de eu ganhar 70 mil por mês não me dá, ou não deve me dar, ou pode não me dar tranquilidade de torrar, seja 70, 1 milhão, ou quanto você ganhe. Mas o meu olhar, o meu coração, precisa estar, além do que eu ganho, além do que eu tenho, meu coração precisa estar no reino de Deus. Neemias conhece algo maior e melhor do que dinheiro e comida. Amor pelas pessoas e fé em Deus. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa, meu irmão. Neemias se preocupa mais com as pessoas que suportariam o peso dos impostos para fornecer a mesada do governador do que com sua própria comodidade. Neemias também acreditava que há algo maior, melhor e mais agradável do que se entregar a este mundo. E é por isso que ele faz essa oração no versículo 19, que você pode até não ter entendido o que ele disse. A gente vai ver a devoção do trabalho e as pessoas modeladas por Neemias e seus homens no versículo 16. Maior para ele do que o seu prestígio como governador, melhor para ele do que os privilégios de que ele gozaria como governador, era o bem que viria ao povo à medida que o reino de Deus avançasse através da construção da muralha. Ou seja, era olhando adiante, era a perspectiva de reino, e não a perspectiva do que ele tinha. E eu não estou dizendo aqui, meu irmão, que Salomão pecou porque ele oferecia os banquetes que ele oferecia, não, porque no período de Salomão, Israel teve o seu período mais próspero. O povo não devia ser pouco rico, não, deveria ser muito rico. Você pode procurar com muita tranquilidade o mapa do reino de Israel com Salomão. Era uma coisa avassaladora de grande. E o povo era muito rico. Neemias queria o nome de Deus exaltado e as pessoas fracas e vulneráveis protegidas por esse Deus. Ele confiava em Deus e amava o seu povo. Como eu disse domingo passado, a reconstrução da muralha significava para eles, naquele momento, a proteção do próprio Deus. Protegidos pelo próprio Deus, ninguém passaria fome, ninguém deixaria de ser assistido, ninguém deveria estar sendo usurpado. A usurpação deveria ser parada, como Neemias faz aqui, mas isso não significava que ele não podia ter o dinheiro que ele tinha. E muitas vezes eu e você, meu irmão, a gente confunde isso. Havia um equilíbrio entre a maneira como Neemias renunciou voluntariamente os privilégios, nos versículos 14 e 15, com os privilégios que ele tem, nos versículos 17 e 18. Havia 150 judeus e autoridades que vinham à mesa diariamente. Essa comida era oferecida de 10 em 10 dias, como o texto nos mostra. A carta de vinho era trocada. Mas eu não exigi a comida distribuída ao governador, porque o fardo sobre o povo era muito pesado. Você já considerou um boi sendo matado por dia? Eu não sei o tamanho do rebanho de Neemias, mas a única coisa que eu consigo considerar é o que o versículo 14 me diz. 12 anos, um boi sendo matado diariamente. 12 anos multiplicado por 365 são 4.380 bois. Ou ele tinha um rebanho imenso, ou realmente Neemias era milionário. E ele também abateu 6 ovelhas por dia, ou seja, em 12 anos, 26.280 ovelhas.
Como a gente costuma dizer, é dinheiro demais, meu amigo. Não sei se vocês já viram esse GIF, né? Vez por outra aparecendo no WhatsApp. Olha, era assim, ó. E nem por isso ele desonrava o Senhor. A preocupação dele com o povo era muito maior do que o dinheiro que ele tinha. Ele diz aqui no texto, nenhum das pessoas que trabalham comigo, ninguém comprou nenhum terreno. Eu fico pensando Neemias controlando 150 pessoas para que eles não fizessem nada de errado. E ele chega para esse povo assim, nenhum dos meus compraram nada, porque a gente está vendo o que o povo está sofrendo. Para que eu vou comprar isso agora? Foi que nem uma pergunta que fizeram para mim sexta-feira. E aí, pastor, comprou o que na Black Friday? Eu disse, pobre não compra nada não. Não, meu irmão, não tem Black Friday para pobre não. Não tem dinheiro assim na pandemia não, meu irmão. Ó, não tem. E isso que é mostrado para a gente é uma riqueza enorme. Neemias confiava em Deus e amava o povo. Então ele não tira proveito dos privilégios. Mas também não há nenhuma indicação de que ele estava se sentindo culpado por ter que sacrificar um boi e 6 ovelhas diariamente. Era abundância de todos os tipos de vinho a cada 10 dias. Existiam pessoas pobres, com certeza. Com certeza existia. Neemias não dá nenhuma indicação de que se sentia mal por conta dessa sua pequena extravagância, enquanto haviam pobres no povo de Israel. Você se sentiria culpado por ser milionário? Eu não acho que Neemias compartilharia esse sentimento de culpa. Se você disser tudo bem, que ele é um milionário, mas está usando o seu dinheiro para beneficiar outras pessoas que não levam uma vida levada, ok. Provavelmente havia maneiras mais econômicas de alimentar 150 pessoas do que um boi e 6 ovelhas diariamente. Muito provavelmente ele poderia viver com menos luxo. Mas se reconhecermos que Deus torna pobre e ricos, veremos a riqueza e tudo o que Ele permite como bênçãos de Deus no pecado nos não pecados pelos quais devemos nos sentir culpados. Eu não tenho como olhar para Eclesiastes, por exemplo, e ver dizendo que eu posso sentar à minha mesa com a minha família, comer pão, tomar vinho e me alegrar com isso. Agora, eu também não posso me isentar de ver pessoas sofrendo na igreja e fechar meus olhos. Uma coisa, meu irmão, não anula a outra. É como se a gente estivesse tentando culpar, por exemplo, e fizesse a seguinte pergunta: você foi abençoado com ótimos pais? Se sim, você se sente culpado por isso? Você não pode se sentir culpado porque você teve ótimos pais. Você deve louvar a Deus porque teve ótimos pais. E eu acho que você louva a Deus por isso. Ou, por exemplo, você se sentiria culpado por se divertir muito com seus pais? Se não, meu irmão, então sugiro que você ame a Deus e o sirva. Se você adora a Deus e não ao dinheiro, se administra sua riqueza como uma bênção vinda do próprio Deus, se você está fazendo aos outros suas transições financeiras, o que gostariam que fizesse a você próprio, e se você está usando a sua riqueza para promover o Evangelho por meio de toda a igreja, você não deve se sentir culpado pelas bênçãos que Deus tem dado a você. Neemias, ele foi tão generoso quanto rico. A balança não desequilibrou aqui. Aparentemente, ele acreditava de que Deus soberanamente lhe deu muito. Ele acredita que é a sua responsabilidade administrar o que lhe foi dado, em vez de se desfazer daquilo que foi dado a ele. Ele acreditava que poder usar todo o seu excesso
para o reino, era o que ele deveria fazer. Neemias, como a gente foi lembrado lá no início, era um homem de oração. E ele encerra esse relato com uma oração no versículo 19. Por que será que Neemias pede a Deus que se lembrasse para o seu bem do que ele faz? É o que ele ora aqui no versículo 19. Lembra-te de mim para o meu bem. Parece que ele quer que o bem que ele fez ao povo seja lembrado, porque ele está olhando para a verdadeira e real recompensa. Ele está olhando para a grande contabilidade, quando prazeres de tirar o fôlego e alegrias de encher o coração serão conhecidas por aqueles que viveram para Deus e não para si mesmos. Aqui vemos a fonte da abnegação de Neemias. Neemias serve ao próprio Deus e ao povo de Deus, porque ele acreditava que pela fé, que viver pela fé no que ele não pode ver, será maior recompensador do que viver pelo que ele poderia ver nessa vida. O que estava acontecendo aqui era o seguinte: por mais que houvesse um banquete, Neemias estava jogando a sua fortuna dentro do povo para o bem do reino de Deus. Fazer um banquete é fácil, meu irmão. Gastar parte da sua fortuna para a reconstrução da sua cidade, aí eu digo que é desafiador. O que Neemias, no final das contas, está chegando para mim, para você, concluindo, é que se você adora o dinheiro, você é um pecador e deve se arrepender e confiar em Cristo, e não no dinheiro. Se você usa o seu dinheiro para abusar de outras pessoas, para se beneficiar, se você não está tratando como gostaria que tratassem você, você precisa se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo. Mas se você não ama a Deus e o seu povo, se não procura usar o seu dinheiro para promover a causa do Evangelho por meio da igreja, você deve se arrepender do seu egocentrismo e confiar em Cristo da mesma maneira. Mas, se Deus é o Deus Todo-Poderoso, e Ele não é mamon, se você está buscando sabiamente administrar o que Deus de maneira soberana deu a você, se você tem cumprido a regra de ouro de buscar promover o Evangelho, experimentar as bênçãos de Deus, e então não deixar ninguém te levar cativo a sentimentos de culpa por desfrutar dessas bênçãos, eu digo a você, com muita tranquilidade, existirão todos os tipos de disparidades nesse mundo. Mas o Evangelho deve ser o grande nivelador. Não tem espírita certo, meu irmão. Ele está dando aquilo ali porque ele está esperando algo. E Deus espera que a gente dê por gratidão, não é porque a gente vai ser salvo não, porque salvo a gente já foi. Deve fazer parte do meu contentamento ser grato. Deus espera isso de mim e de você. Pessoas altas, por exemplo, que confiam em Cristo, não devem se sentir culpadas porque elas são altas. As pessoas que confiam em Cristo e têm grandes casamentos, por exemplo, não devem se sentir culpadas porque têm um cônjuge fiel e crente. Porque aqueles que confiam em Cristo e a quem Deus enriqueceu, não devem se sentir culpados porque não enriqueceu uma outra pessoa. Porque Deus é Deus. E Ele tem permitido que nós sejamos pobres ou ricos. Agora, com toda certeza e tranquilidade, nós daremos conta pela maneira como eu e você, como nós administramos o que Ele nos tem dado. Isso é certo. Se a viúva pobre deu tudo que deu, mas deu de coração, e a Ananias e Safira deu 50% e disse que deu tudo, você já entendeu o recado.
recusar-se a desfrutar da maneira como Ele abençoou nossas contas bancárias equivale a recusar-se a desfrutar da bênção de um pôr do sol, por exemplo, ou de um cônjuge, ou de uma flor, ou de uma floresta. Meu irmão, se você gosta de hambúrguer com bacon, meu irmão, coma para a glória de Deus. Só em pensar, tá chegando a hora do almoço, eu já estou salivando. Mas eu devo comprar o meu hambúrguer com bacon com a mesma tranquilidade que o Espírito tem me orientado a ser generoso. É como se a gente quisesse desequilibrar a balança. Se o próprio Deus tem esbanjado generosidade para mim e para você, a gente deve ser tão grato, assim como Neemias é, aqui no versículo 19. E como ele diz aqui no final da oração: ó meu Deus, e de tudo o que eu fizer por esse povo, que nós estejamos cuidando uns dos outros, assim como Deus espera que a gente faça, de maneira generosa e não medrosa. Neemias não tinha medo daquilo que ele tinha, mas ele tinha completa consciência de que ele precisava ser generoso. Ele não somente deixou de cobrar do povo, mas ele estava investindo dinheiro no povo. E a gente deve buscar esse equilíbrio perante o Senhor, porque Deus tem nos dado o nosso sustento. Não é o nosso trabalho, é o próprio Deus. Vamos orar, irmãos. Santo e eterno Deus, que nós possamos buscar verdadeiramente equilíbrio, Senhor, diante da Tua presença. Como o texto bíblico nos lembra, Pai, não nos deixa faltar nada para que a gente seja maledicente contra Ti, Senhor. E não coloca dinheiro demais nas nossas contas para que a gente não se esqueça de Ti, ó Pai. Nos ajuda a termos, e aquilo que tivermos, seja pouco ou muito, Pai, que nós sejamos generosos com o Teu povo para a Tua honra e glória, Senhor Deus. Nos ajuda, ó Pai, dia após dia. Em nome de Cristo é que Te oramos, Senhor. Amém.